Fala pessoal, ligado aí no canal 147 Adaptações, sou o Guilherme. Vou mostrar aqui para vocês a direção elétrica, que ela já está montada parcialmente, né? O que está faltando nela? Está faltando a parte do chicote, que como a gente vai fazer a instalação em um carro aqui da oficina, eu já estou com ela lá no carro, já está separada. Mas caso você queira comprar pelo nosso site 147adaptações.com.br, ela já vai completa para você, com todo o chicote, o sensor de velocidade, que essa daqui a gente gosta de usar ela progressiva. Então, conforme você vai acelerando, ela vai te dando mais firmeza, certo? Então, aqui é uma forma progressiva, aqui é o modo parcial, ela tá parcial, e eu vou mostrar para vocês como é fácil de instalar ela no carro. Você pedindo a sua, é só você tirar a sua coluna e colocar essa de volta no lugar. Não tem dificuldade, é coisa rápida, beleza? Bora lá. Bom, aqui, como eu já tirei a outra coluna, né? Eu tenho o espacinho aqui tranquilo para trabalhar. Uma dica que eu dou, sempre procure um profissional para fazer esse tipo de serviço. Por mais que pareça fácil fazer a instalação dela, aqui, ó, eu deixei ali. Você vai encaixar ali, onde vai a coluna certinho. Encaixou aqui. Coloca um parafusinho só para guiar e você já está praticamente instalada essa parte. Mas aí por que eu falo de procurar um profissional para fazer essa instalação? Porque tem a parte elétrica, né? A parte elétrica é um pouquinho mais delicada. Por exemplo, se você ligar um fio errado do módulo da direção, já era, você queima o módulo. Entendeu? E aí queimando o módulo você tem um prejuízo aí grande, né? Entendeu? Então é sempre bom fazer esse serviço com um profissional. Já aproveitando aqui, está fazendo a instalação da direção elétrica. O kit completo de direção é sempre interessante. Por exemplo, o quadro anti-torção, ele ajuda muito na questão de direção. Você fala, mas não é só para reforçar? Sim, claro, mas o reforço, ele faz muita diferença na sua dirigibilidade. Entende? Quanto mais seguro que não tiver, melhor vai ser sua direção. Então, assim, a direção elétrica no carro antigo, ela tem os seus prós, e eu não vou nem dizer contra. Como é que eu posso falar? Ela tem algumas coisas que acabam limitando ela. Então, quanto mais você investir em uma caixa de direção nova, uma suspensão nova com a manutenção em dia, o quadro anti-torção, tudo isso vai agregando para você extrair o máximo da potência da sua direção elétrica. Você entende? Porque, por exemplo, se você tiver com os componentes da sua direção ruins, você vai pesar mais ainda a sua direção. Ela vai ter que fazer mais trabalho para alcançar uma coisa que talvez ela precisasse menos, por exemplo, num carro moderno, que já tem toda a estrutura preparada para ela. Então aqui, quanto mais você preserva a direção, quanto mais você investe em peças novas para acompanhar, porque aqui é tudo um conjunto, você consegue extrair o 100% da direção elétrica. E aí você vai ver como é uma maravilha ter um carrinho antigo com uma direção elétrica de segurança com conforto, certo? Sim. Bom, aí aqui, ó, o módulo ele tá no lugar, você consegue ver, ele tá bem aqui no cantinho, ó, bem escondidinho, mal dá pra ver. Aqueles dois chicotinhos que já vem no motor da direção já estão ligados aqui, ó. Vocês podem ver que ele já tá ligado. Aí eu vou fazer o outro chicotinho aqui, que é do pós-chave, velocidade e RPM, que é para justamente ter aquela função progressiva, e o positivo e o negativo que vai direto para a bateria. Eu não fiz ainda, porque a gente ainda está fazendo toda a parte elétrica do carro. Então eu já estou fazendo a parte elétrica do carro, lanterna, farol, computador, etc.
e estou fazendo a parte elétrica da programável. Então, para que não vire uma grande bagunça de fios, eu estou fazendo pouco a pouco, coisinha por coisinha, para deixar o mais organizado possível. Como vocês podem ver, esse tabelier é daquele curtinho. E ele vai usar o painel original do carro, o painelzinho do original do carro. Então aqui, quanto menos fio eu tiver aqui para pressionar, melhor. Então vocês podem ver, eu estou tentando passar o mais curtinho aqui possível. Tá bagunçado ainda, mas logo logo vocês vão ver que isso aqui vai ficar limpo, certo? E aquele painel ele vai aqui no fundo, então não pode ter fio aqui atrás. Então eu vou ter que fazer mágica, certo? Então eu vou fazendo passo por passo. Logo logo a direção já está funcionando, vocês viram, já está no lugar, já está instalada praticamente. Vou só prender o hidrovácuo ali na frente agora, fixar ela no lugar, tudo certo, os pedais. Vou colocar a cruzeta de baixo, que liga a direção na caixa. Ela já está pronta ali, eu já vou fazer a ligação dela. E aí a direção já está praticamente pronta, beleza? Aqui para reforçar o que eu estava falando do conjunto da direção, né? Como vocês podem ver nesse carro, antes de colocar a direção elétrica, a gente já reforçou toda a estrutura do carro. Vocês podem ver ali em vermelho, né? Fica bem chamativo, é o quadro anti-torção, zero. A caixa de direção é nova, tá zerada também. Terminal de direção é novo. Os pivôs são novos. Aqui, ó, PU no batente da suspensão. PU também nos batentes, coxinho de motor e câmbio. Isso tudo faz diferença. Porque você fala, ah, mas coxinho do motor e câmbio? Pô, se isso aqui tiver estourado, o motor dando cabeçada, balançando, você sente lá na direção. Então, assim, aqui é a cereja do bolo, né? Você tem que ter um projeto bem montado, você tem que ter um projeto certinho, alinhadinho, num lugar bonito. E aí, cara, você botou uma direção elétrica, você vai falar, meu carro mudou. É 100% agora. Se você tinha 70%, você colocou a direção elétrica, você tem 100%. E reforçando também a questão do sensor de velocidade, né? Aqui, ele vai bem aqui, ó. Sabe onde vai o cabinho do velocímetro do seu carro? Ele vai bem ali no lugar. Ele entra primeiro, aí depois vem o cabo do velocímetro, que ele manda mensagem pro próprio painel, e tem a parte elétrica, né, que a gente já manda no lugar, o chicotinho, para poder mandar informação pro módulo da direção. Mas por quê? Porque imagina numa situação, você tá, sei lá, 100 por hora numa rodovia e precisa desviar de alguma coisa. Você com o volante mole, você joga ele, mas você não tem aquela firmeza de voltar. Já com a questão do progressivo, você vai perceber que ele vai estar mais firme na sua mão. Então você consegue fazer o movimento, frear e voltar sem ter grandes problemas. E a gente volta a falar sempre, é um conjunto. Então você tem uma direção elétrica boa, você tem um freio bom, você tem um reforço estrutural no seu carro bom, você vai sentir 100%, você vai conseguir extrair 100% de todos os componentes do seu carro. Direção elétrica, freio, suspensão, tudo. Beleza? E caso você tenha interesse de adquirir, você pode estar adquirindo a direção elétrica no site www.147adaptações.com.br. E caso você não queira fazer a instalação em casa ou tenha algum receio, traz pra gente. Deixa aí nos comentários se você tem interesse. Se você quer um orçamento, você pode entrar em contato com a gente. A gente vai estar passando orçamento, agendando uma data, e aí você vem fazer a instalação conosco aqui na oficina, certo? E aproveita, já coloca um quadro, já faz uma troca de caixa de direção, já faz um conjunto completo aí, beleza? A gente tem tudo aqui. Valeu!